Olá, seja bem-vindo ao Função Excel. Nesse vídeo eu vou te apresentar a planilha de controle Uber, Cabify e 99 Pop. Embora o arquivo tenha esse nome, ele não se restringe a apenas esses três serviços. Ela pode ser usada por motoristas de qualquer outro serviço semelhante, pois o arquivo não tem nenhuma restrição quanto a isso. Além disso, esta é a versão 1.4 do arquivo, então eu sugiro que você vá na descrição do vídeo e confira se não há uma versão mais atualizada do arquivo ou também do vídeo. Embora o arquivo utilizado nesse vídeo seja a versão paga, ele também serve para a versão gratuita. Então os dois arquivos têm a mesma cara, eles funcionam da mesma forma, porém o arquivo de demonstração ele tem algumas restrições. Além disso, a versão paga do arquivo encontra-se atualmente na data da gravação desse vídeo na versão 1.4 e a versão gratuita encontra-se na versão 1.8. Antes de começar a explicar o arquivo, eu preciso dar alguns avisos importantes. Esse arquivo não funciona para iOS ou Android, porque a versão mobile do Excel não tem macro, e esse arquivo depende de macro para funcionar. Além disso, esse arquivo não foi testado em Mac, e eu sei que a versão do Excel para Mac ela é diferente quando a gente fala sobre macros. Então, se você possui um Mac e está a fim de adquirir o arquivo, eu sugiro fortemente que você baixe o arquivo gratuito primeiro, faça todos os testes para depois adquirir o arquivo pago. Dados os recados, vamos para o arquivo. Assim que você abre o arquivo, você vai ser instruído a habilitar as macros. Como eu disse, esse arquivo não funciona sem as macros, ele depende delas para funcionar. E assim que você habilita as macros, você vai cair nessa tela aqui, que eu chamo de semana atual. Mas, como é a primeira vez que você vai estar usando o arquivo, onde você deve ir primeiro é aqui em configurações. Então a gente clica aqui, abre essa nova tela, onde você vai configurar o arquivo de acordo com a sua realidade. O primeiro campo que você vai selecionar é dizer se você usa um carro próprio ou carro alugado. A gente tem várias opções aqui para carro alugado. Então assim que você marca carro próprio, o valor do aluguel aqui ele fica em cinza escuro. Se você marcar qualquer um dos aluguéis, então aluguel diário, todos os demais dados que você não precisa preencher vão ficar em cinza escuro. Você pode até alterar, mas não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou fazer aqui nesse exemplo com o carro próprio. Escolhido o carro próprio, o segundo campo que você vai preencher é aqui o consumo médio de combustível que o seu carro faz. Então, em média, quanto é que o seu carro faz? Você vai digitar aqui. Em seguida, qual que é o preço médio do combustível que você está pagando na semana. Então, toda vez que você iniciar uma nova semana ou encerrar uma semana, você vem aqui, digita o preço médio que você pagou pelo combustível naquela semana e então salva os dados para o banco de dados. Porém, a gente tem uma configuração extra aqui, uma novidade da versão 1.4, que é inserir custos com combustível manualmente. Você marcando essa opção, ele vai dizer que o campo custo com combustível em semana atual, aquela primeira aba que a gente viu, a primeira tela que a gente viu, vai estar liberado para edição e não será mais calculado automaticamente. Eu dou um OK, ele vai botar aqui esses dois campos em cinza escuro, pois eu não preciso mais preencher deles. Eu vou utilizar nesse exemplo, marcando aqui inserir custos com combustível manualmente. Em seguida, o valor do veículo, eu estou deixando a tabela FIP na descrição do vídeo para você poder checar. O seguro anual, vou inserir aqui um valor 2.500. A depreciação anual do veículo, este é um valor que vem da contabilidade, ele é mais ou menos sempre 12%. As prestações do veículo, caso você ainda esteja pagando. Aqui depois a gente tem dois campos para o pneu. Então o primeiro, qual que é o custo para comprar um pneu, uma unidade de pneu novo para o seu carro. Em seguida, com quantos quilômetros você precisa fazer a troca de pneu. Depois, dois campos com óleo, qual que é o custo do óleo para fazer uma troca de óleo e com quantos quilômetros você precisa trocar o óleo. Em seguida, outras despesas anuais que você possa ter com o seu carro. Depois, mais aqui embaixo, a gente tem três campos para incentivos que o aplicativo possa te pagar. Então, incentivo semanal, incentivo por hora conectada ou um incentivo por quilômetro rodado. Além disso, nós temos aqui nas configurações extras uma nova opção para quem usa carro alugado, que é o aluguel diário somente para dias trabalhados. Então, o valor do aluguel que você inserir aqui neste campo
com um carro de aluguel diário, esses R$200 aqui, ele só vai aparecer automaticamente lá na semana atual, caso o valor do quilômetro rodado no dia for maior do que 0. Como eu estou fazendo no nosso exemplo aqui com carro alugado, ou carro próprio, não faz diferença eu marcar ou não essa opção aqui. Então, como eu disse, o aluguel diário será calculado somente para dias onde os quilômetros rodados forem maior que 0. Dou um OK, não vai fazer diferença nenhuma este campo aqui para mim. Voltando lá para a nossa semana atual, a primeira coisa que você deve fazer aqui é alterar essa data aqui, que inicia a sua semana. Então você vai colocar a data da segunda-feira que inicia a sua semana. Se você colocar uma data que não é uma segunda-feira, por exemplo, no dia 22/5/2018, o arquivo vai te dar um alerta dizendo o dia informado não é uma segunda-feira e vai automaticamente aqui apagar o valor. Então vou inserir aqui uma segunda-feira, dia 21/5/2018. Em seguida, eu tenho que preencher todos os campos que eu estou marcando agora. Os demais campos vão estar bloqueados, então você não vai conseguir preencher de qualquer forma. Então vou marcar aqui, esses campos são os que eu preciso preencher. Se eu voltar lá nas configurações, vou voltar aqui e desmarcar essa opção, tem um campo a mais que eu não vou precisar preencher aqui. Então esse campo aqui do combustível eu não preciso mais preencher e eu também não consigo mais selecionar ele. Ele se tornou um campo agora bloqueado, ele vai ser calculado de forma automática com base nesses dois valores aqui que eu preencho nas configurações. Então vou marcar novamente aqui, pois eu quero inserir aqueles dados de forma manual e está aqui, agora eu já consigo inserir de novo. Então vou fazer uma semana aqui aleatória, vou botar aqui, eu estou ganhando R$300. Terça e quarta eu vou dizer que é o meu final de semana e eu não vou trabalhar. Então está aqui, ganhei R$300 cada dia, não tive nenhum bônus ou incentivo vindo lá das configurações, que é esse segundo campo aqui, que é automático, e também não tive nenhum outro incentivo do aplicativo. Quilômetros rodados, eu vou dizer que eu rodei 200 quilômetros todos os dias. Tempo online, eu vou dizer que eu fiquei 8 horas. Aqui nesse campo você tem que tomar um cuidado. Se você apertar 8 e Enter, o seu número vai aparecer errado. Então você precisa digitar 8, 2 pontos, 0 ou 00, e aí sim o valor vai ficar salvo de maneira correta. Então vou botar aqui nos dias que eu trabalho. Depois, número de viagens, eu vou dizer que eu fiz, não sei, 12 viagens aqui. Todos os dias eu fiz 12 viagens. Custo com combustível. Vou botar que eu gastei aqui cada dia. Aliás, cada dia não. Vou dizer que eu gastei aqui R$250 na segunda-feira. E eu gastei mais R$250 aqui no sábado. Custo com água, aquela água que a gente compra pro passageiro. Vou dizer que eu gastei aqui R$100 com água na segunda-feira. Depois não precisei comprar mais nada. Eu fiz um pequeno estoque. E gastei R$60 com bala. Também não precisei comprar mais. Fiz um pequeno estoque. Não tive nenhum outro custo. Gasto com alimentação, que é a minha alimentação própria. Quanto que eu gasto para almoço, janta, enfim. Vou dizer que eu gastei aqui, cada dia trabalhado, R$25 no meu almoço. Não paguei estacionamento, não paguei a lavagem, não tive multa, não tive pedágio e não tive nenhum outro gasto. Note que os campos que o valor seria 0, eu não preciso preencher. Eu posso deixar em branco ou posso botar 0 também, mas aí seria só uma perda de tempo aqui de preencher dados que eu não preciso. Feito isso, eu já consigo ver aqui o meu resultado bruto, que me diz que na segunda-feira o meu resultado foi negativo, porque eu tive aqui que pagar combustível, água e bala, coisa que eu não tive que fazer nos outros dias. Então eu tive aqui um prejuízo, né? Eu não ganhei dinheiro. Na terça e na quarta eu não trabalhei, então está tudo zerado. Já na quinta eu ganhei R$275, 275, 25 e 275. Totalizando essa minha semana com um lucro bruto de R$715. Esse é o dinheiro que eu veria no meu bolso, na minha conta. Esses R$715 é o que eu vejo. Porém, nós temos algumas provisões. Essas provisões elas vêm lá do menu de configurações, aqueles demais dados que a gente preenche. Provisão é algo que você não paga agora, porém você reserva um valor porque você sabe que no futuro você vai precisar pagar.
Então, por exemplo, depreciação com veículo é referente à troca de veículo, para comprar o mesmo veículo. Qual é o valor que você precisa salvar diariamente? Seguro anual, qual é o valor que você precisa salvar diariamente para pagar o seguro anual do seu carro, a prestação do veículo, a troca de pneu, a troca de óleo, enfim, todos os dados estão aqui. Caso você utilize um carro alugado, o valor do aluguel aqui ele não vai estar em cinza escuro, ele vai estar em branco, e todos os demais valores vão estar em cinza escuro. E obviamente não vão entrar no cálculo. Então aqui eu tenho meus custos totais com provisão, e subtraindo esse valor do meu resultado bruto, eu chego no meu resultado líquido. Lembrando que o resultado líquido não é o valor que eu vejo na minha conta. O que eu vou ver na minha conta é o resultado bruto. Porém, levando em consideração as provisões, que são os valores que eu deveria salvar, pensando lá no futuro, o meu resultado líquido seria esse daqui. Então, na semana, eu teria ganho, entre aspas, R$ 371,72. Com os dados da semana preenchidos, a gente consegue ter alguns relatórios aqui. Então, primeiro, análise dos dados da semana. Sempre que eu disser a semana, é essa semana aqui que a gente acabou de preencher. Então, aqui nesse primeiro quadro amarelo, eu consigo ver as minhas receitas, despesas e resultado líquido por tempo online, por quilômetros rodados e pelo número de viagens. Então, estão todos os dados aqui. Em seguida, nós temos o nosso primeiro gráfico, que é a semana atual, ou seja, a semana que a gente acabou de preencher, contra a semana passada, que está salva aqui no nosso banco de dados. Então, temos aqui que o gráfico, aliás, que a barra azul é a receita da semana atual, barra verde, receita da semana passada, a linha amarela, despesa da semana atual e a linha vermelha, despesa da semana passada. Então a gente já consegue ver que a nossa receita da semana passada foi muito melhor do que a semana atual, as nossas despesas também foram, e a gente só conseguiu superar aqui na receita no sábado, embora as nossas despesas tenham sido muito maiores. Terça e quarta, dia de folga, meu final de semana, não estou trabalhando, então está sempre zerado. Em seguida, uma tabela, semana atual contra a semana passada, a mesma coisa do gráfico acima, porém a gente consegue ver todos os dados, os mesmos dados que a gente preenche aqui em cima, estão aqui, só que agora de forma comparativa, semana atual, semana passada. Em seguida, nosso segundo gráfico, semana atual, aqui a gente acabou de preencher, contra a nossa média histórica, que seriam todos os dados que estão salvos aqui no banco de dados, só que a média, né, como já diz, média histórica. Então, novamente, o gráfico continua com as mesmas cores, azul e amarelo referem-se à semana atual, verde e vermelho referem-se à média histórica. Mais para baixo, a mesma tabela, todos os dados que a gente preenche, semana atual contra a média histórica. Depois, o nosso terceiro gráfico, que é a evolução das últimas 8 semanas. Então, ele vai lá no banco de dados, pega as últimas 8 semanas e plota aqui no gráfico. Azul, as receitas, amarelo, as despesas, vermelho, despesa mais provisão. Este gráfico aqui ele é o único desta aba, da aba semana atual, que não leva em consideração os dados que a gente acabou de preencher lá em cima. Mais para baixo nós temos a própria média histórica, que está aqui no banco de dados, e depois um comparativo da semana atual com a média histórica. Isso é um comparativo percentual. Então sempre que for um número negativo, para todas essas tabelas que a gente acabou de ver, sempre que o número for negativo, significa que a semana atual está pior do que o que ele está sendo comparado. Então, assim que você preencheu todos os dados aqui da semana atual, verificou que os dados estão todos corretos, não está faltando nada, você pode vir aqui em salvar dados. E esses dados vão direto para o banco de dados. Porém, o dia 21 de 5 de 2018, eu já tenho ele salvo no meu banco de dados. Vou mostrar aqui. Se eu vier lá para baixo, eu tenho aqui, dia 21 de 5 de 2018, eu já tenho dados preenchidos para ele. Só que o que eu vou fazer é atualizar esses dados. Então, eu só coloco aqui o dado da semana, clico em salvar dados e a planilha me exibe um alerta. Já existem dados registrados para a semana selecionada. Deseja substituir os dados existentes? Isso é irreversível, posso clicar em sim, ele vai fazer, clicar em não, eu cancelo a operação. Então, sim, eu quero substituir. Pronto, os dados da semana selecionada foram substituídos com sucesso. Os dados continuam aqui na semana atual e eu posso deixá-los aqui, até quando eu quiser, ou eu posso clicar em limpar. Vou clicar em limpar, então isso fará com que todos os dados preenchidos abaixo sejam apagados. Deseja prosseguir,
Sim, ele apagou todos os dados que eu preencho. Se eu vier aqui num gráfico, por exemplo, ele não me mostra mais a semana atual. Aqui ele já não me mostra mais nada, pois eu não tenho nenhum dado preenchido aqui nessa área verde. Vamos agora dar uma olhada com mais calma aqui no nosso banco de dados. Eu tenho aqui um banco de dados desde a semana que inicia na segunda-feira do dia 5/3 de 2018, indo até o dia 21/5 de 2018, que é a semana que eu acabei de atualizar aqui, na verdade. Então, se a gente olhar aqui, nosso dia 21 começa aqui, na semana do dia 21 começa aqui. Ganho dos dias, está aqui os dados que eu acabei de preencher nessa demonstração aqui para o vídeo. Então, toda aquela primeira parte da nossa aba Semana Atual, ela está aqui salva no banco de dados. Você pode fazer filtros, então você pode salvar aqui qual que é o dia que você quer ver, você pode salvar, filtrar aqui qual que é o dado, algum número que você queira ver, você pode fazer um filtro da maneira que quiser. E também aqui de algum valor específico, se você quiser olhar, por exemplo, total de gastos. Você pode filtrar e você vai ver o total de gastos de todas as semanas aqui. Eu vou remover esse filtro. Vou para a nossa última aba, que é a aba Gráficos. Aqui na aba Gráficos eu tenho alguns gráficos mais elaborados do que aqueles que a gente vê na aba Semana Atual. Então eu tenho meus gastos, custos, aliás, ganhos, custos, gastos e provisões. Aqui novamente, ganhos, custos, gastos, resultado bruto, provisões e resultado líquido. Então a gente tem 2 a mais aqui. E o período que esses gráficos estão mostrando é esse período que está aqui em cima. Então eu posso selecionar mês passado, posso selecionar mês atual, então os números mudam. Posso selecionar últimos 3 meses, então os números mudam. Ou eu posso colocar aqui um personalizado, ele me dá esse alerta, digite o período de análise desejado. Então eu posso digitar qualquer data aqui e esse gráfico, e todos esses gráficos vão se referir a essas 2 datas aqui. Mais para baixo nós temos uma média diária, também sempre do período que a gente selecionar aqui, seja manualmente ou seja através desses filtros automáticos aqui. Então aqui é a média diária de todos os dados que a gente tem lá no nosso banco de dados. Outra funcionalidade importante do arquivo para atualizações, então se você adquirir o arquivo 1.4, que é esse, e logo em seguida é feita uma atualização para a versão 1.5, você não vai ter problema nenhum, pois as atualizações são gratuitas. E todos os dados que você registrou nesse arquivo, você pode importar para o seu arquivo novo. Então a função importar está disponível aqui no banco de dados e também nas configurações. Esse importar ele faz exatamente a mesma coisa, tanto nas configurações quanto no banco de dados. O que ele vai fazer é importar todos os dados salvos no banco de dados e nas configurações. Então, apertando aqui em importar, ele vai dar esse alerta dizendo que os dados vão ser substituídos tanto no banco de dados quanto nas configurações. Clico em sim, ele me abre aqui a janela do Windows para mim poder selecionar onde é que está o meu arquivo Excel. Caso você selecione um arquivo que não seja uma planilha de controle Uber Cabify 99 POP, o arquivo vai dar um alerta informando isso e não vai importar dado nenhum, então não vai ter problema de acontecer algum erro. Para finalizar, todas as abas que a gente viu tem esse botão ajuda, então clicando aqui vão aparecer alguns botões que vão te explicar brevemente o que cada coisa faz aqui, né? Cada botão, cada área significa. Então se a gente vir aqui na semana atual, clicar em ajuda, ele vai mostrar aqui o que cada área significa para a gente, para ficar fácil de entender. Bom, era isso. Eu espero que você tenha gostado. O link para aquisição do arquivo pago e também para download do arquivo gratuito estão na descrição desse vídeo. Não se esqueça de avaliar o vídeo e se inscrever no canal do Função Excel. Até a próxima!